Amados, graça e paz no Senhor Jesus, amém? É uma alegria podermos, mais uma vez, compartilharmos da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem chamado a minha atenção, e eu espero que nessa noite Ele possa também chamar a sua atenção. E antes de lermos, nós vamos orar pedindo ao Senhor que Ele possa transmitir somente aquilo que Ele quer. Porque muitas vezes nós deixamos nos levar por aquilo que o nosso coração, deseja, e o que eu desejo nesse momento é que Deus possa usar os meus lábios, as palavras que sairão e que vai de encontro, primeiramente ao meu coração e depois ao coração de cada um de vocês. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus, que será lida, ó Pai, que ela possa fazer diferença, ó Pai, a cada dia na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida de cada um que está presente aqui nessa noite. Ó Pai, nós sabemos que só a Tua graça, só o Teu Espírito Santo, ó Pai, convence, ó Pai, as nossas vidas das nossas necessidades, daquilo que realmente, ó Pai, precisamos. Então dá-nos, ó Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando em cada coração, a começar do meu, de maneira que em tudo o Teu nome seja exaltado, seja glorificado. É o que eu te rogo em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Nós vivemos dias em que alguns cânticos até eu gostei que chamaram para a responsabilidade pessoal. Os hinos de antigamente, eles chamavam a atenção, eu perdido, pecador, E hoje, muitas vezes, as coisas se tornam comunitárias, Nós, perdidos, pecadores, não gostamos de trazer, a responsabilidade para aquilo que é pessoal. E o texto que nós vamos ler me chama a atenção porque o Senhor deseja ter sempre um bate-papo muito pessoal, de pé de ouvido, com cada um de nós. Mas muitas vezes nós não queremos esse bate-papo de pé de ouvido, Você e Jesus, Jesus e você, isso aí não é legal, porque, como nós vamos ver, nos chama a uma responsabilidade que muitas vezes nós queremos escapar, queremos correr. E o texto da palavra de Deus que nos chama a atenção está lá em João, no capítulo 20, a partir do verso 15 até o verso de número 18. Vamos dar um tempo aí para que todos abram. Evangelho de João, capítulo 21, do verso 15 ao verso de número 18. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus nesses versos. Alguém pode acender essa luz aqui, a idade, ela requer muitas vezes uma iluminação melhor, porque não, pode acender aí, não precisa ficar com vergonha não, porque virou outra coisa. O pessoal mais novo não precisa, viu? Vocês viram o pastor aqui, tranquilo, todo mundo. Amados, nos diz assim a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas?
e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Amados, Jesus em um bate-papo de pé de ouvido com Pedro. Mas é interessante que Jesus só começa esse bate-papo depois que está todo mundo alimentado, todo mundo com a barriguinha cheia. Jesus chama Pedro para um bate-papo em particular. E eu creio que Jesus deseja fazer isso sempre com cada um de nós. Aquele bate-papo onde está só você e Jesus, Jesus e você, e que Ele vai te pontuar determinadas questões da sua vida no seu dia a dia. É interessante porque o Senhor Jesus certamente sabia do coração de Pedro, né? Da alegria, né, de Pedro ao vê-lo à beira-mar, e por isso, né, Jesus agora resolve bater um papo com Pedro, e isso me chama muito a atenção, porque 3 perguntas se fazem. Por que você ama o Senhor Jesus? Como você ama o Senhor Jesus? Para que você ama o Senhor Jesus? 3 perguntas. Por quê? Como? Para quê? Amados, a língua grega ela tem algumas nuances em que nos chama a atenção, e nem sempre a palavra que está descrita aqui e que nos parece sempre igual, realmente tem o mesmo significado. E é interessante que o Senhor Jesus pergunta da primeira vez para Pedro se ele amava com aquele amor ágape, isso é aquele amor sacrificial, aquele amor que está disposto a tudo, porque esse Pedro, ele havia dito para o Senhor Jesus: ainda que todos te abandonem, eu jamais irei te abandonar. Meus irmãos, nós somos presunçosos, e muitas vezes nós achamos que nada pode nos abalar, e Jesus havia dito: Pedro, olha, é o seguinte, você vai me negar 3 vezes, mas aquilo passou como algumas coisas que entram por um ouvido nosso e saem pelo outro. E Jesus agora queria ter essa conversa no particular com Pedro, e que eu creio que Ele deseja ter a cada dia comigo e com você. Esse texto tem me incomodado muito, porque, sinceramente, por que eu amo o Senhor Jesus? Será que é pelo emprego que Ele me dá? Será que é pela saúde que Ele tem me dado? Será por causa da esposa? Né? Será por causa dos meus filhos, dos meus netos? Por que eu amo o Senhor Jesus? Por que você ama o Senhor Jesus? Se Jesus sentasse agora do seu lado e perguntasse: você me ama? Como é que você ia responder? Porque Jesus perguntou acerca desse amor sacrificial, e a resposta de Pedro olha, eu te amo como irmão, como filho. Essa foi a resposta. E o Senhor Jesus, né, queria saber se ele estava realmente disposto a viver uma vida cristã em que Jesus fosse o único motivo de ele estar ali, dele viver o Evangelho. E eu creio que é isso que Jesus quer de mim e de você, esse amor sacrificial. Não que o sacrifício, por exemplo, vá pagar alguma coisa, mas é você estar disposto, né, a pagar o preço de uma vida cristã abundante, de uma vida cristã que faça diferença no meio onde você está.
E hoje o que nós mais vemos são pessoas que não querem pagar esse preço, né? Não querem amar de maneira sacrificial, a ponto de que muitas vezes algumas pessoas, mas você é crente? Porque nos escondemos às vezes através de máscaras, de algumas maneiras, para, de uma maneira sutil, não parecer aquilo que na verdade desejamos ser, que é cristão de verdade. A pergunta do Senhor Jesus é: você me ama de maneira sacrificial? Essa maneira que está disposto a tudo para que o meu reino venha a prosperar? Meus irmãos, o que mais me assusta é que essa pergunta é feita a mim no dia a dia. E eu preciso me avaliar, você, meu irmão, precisa se avaliar. Como é, né? Por que você ama o Senhor Jesus? Eu já contei aqui e vou tornar a contar de um determinado irmão da Assembleia de Deus, e ele, quando eu morava lá no interior, ele capinava sempre o lote para mim. E a gente conversava muito. E um dia, sentado lá na mesa, já de manhã tomando café, esse irmão falou assim: meu irmão, Deus é bom demais. Eu falei: oh, Deus é, não tem nem palavras. Ele falou: não, meu irmão, eu antes de eu ser crente, sabe o que acontecia? Eu vinha de Drummond, que era um bairro uns 3 quilômetros distante da cidade. Eu vinha comprar alguma coisa na rua, eu passava mal porque eu tenho epilepsia, e aí eu caía, me arrebentava todo na beira do asfalto, com o risco do carro passar em cima de mim. E quando ele falou isso, eu falei: Jesus curou o homem, está curado. Mas ele continuou, e ele falou, né? Mas sabe o que acontece agora? Agora eu venho caminhando para a igreja, né? E o Jesus me mostra quando eu vou passar mal, eu sento na beira do asfalto, passo mal, melhoro e vou embora para a igreja. Eu falei: Senhor, aumenta a minha fé. Amados, ele reconhecia, né, aquilo que o Senhor, né, tinha feito na sua vida. Para mim, aquilo me parecia pouco, mas para ele era algo extraordinário. E eu tive de reconhecer que realmente ele tinha toda a razão e que eu deveria mudar a minha visão e o meu conceito, né? Por que eu amo o Senhor Jesus? Será que eu continuaria amando o Senhor Jesus se isso fosse comigo? Mas há sempre uma segunda vez e Jesus volta a perguntar: ô Pedro, né? Mas podia ser qualquer um de nós, você me ama? E novamente ele pergunta acerca do amor ágape. Mas a resposta de Pedro continua sendo: eu te amo como irmão. Amados, é assim que o Senhor Jesus faz, ele insiste conosco. Ele deseja que a gente tenha uma resposta, né, que mostre toda a nossa situação, todo o nosso momento que nós estamos vivendo. Jesus não quer que eu e você vivamos com máscara, com hipocrisia, mas Ele quer que nós sejamos realistas. E Pedro, na verdade, estava dizendo aquilo que era, porque ele havia passado por uma situação em que ele reconheceu que ele não era diferente dos seus irmãos, que ele também havia negado o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, né, ele nos pergunta então, como é que é esse amor? Como é que ele é? E eu li há tempo atrás de um determinado pastor, fundador de uma determinada igreja, e ele já é falecido, chamava Roberto McAllister, e ele disse o seguinte, que ele é norte-americano e sua filha foi, né, morar nos Estados Unidos, e a sua filha era linda, né, quando se foi, e ele foi buscá-la depois de um certo tempo de estudo lá nos Estados Unidos,
ele foi buscá-la no aeroporto. E diz que quando ele viu a sua filha desembarcando, o coração dele foi lá embaixo. Ela estava gorda, né? Não era aquela bela jovem que tinha, estava totalmente transtornada. E ele disse que aí ele passou a entender, né, como é que é esse amor, né, que não vê barreiras, ele não está disposto a aquilo que está se vendo, mas aquilo que realmente passa no coração. E aí foi onde ele disse que aprendeu, na verdade, a amar de maneira inquestionável. Porque quando ele viu a sua filha, o primeiro sentimento era dele ir embora e deixar ela sozinha, né? Porque não era aquela jovem que ele tinha mandado para os Estados Unidos. Amor incondicional. Como é meu amor? Será que o meu amor por Cristo é incondicional? Não tem condição. Eu não preciso, né, de uma condição para amar o Senhor Jesus. Eu amo porque aquilo que Ele fez é suficiente para mim. Amados, mas o terceiro ponto que nós gostaríamos de conversar é que, da terceira vez, Jesus pergunta a ele: tu me amas, né, como irmão? Esse amor filial que você disse. Jesus muda o teor da palavra amor. Jesus me entende, Jesus entende você e sabe até onde você pode ir. Pedro se entristece por ser a terceira vez, sinceramente ele se lembrou de que 3 vezes havia negado o Senhor Jesus. Mas talvez ele tenha se entristecido, porque Jesus agora pergunta para ele se ele já não ama, né, de maneira sacrificial. Será que ele ama até mesmo como irmão, como, né, esse tipo de amor que nós precisamos ter uns pelos outros? Amados, como e agora, para quê? Para que amamos o Senhor Jesus? Para termos um nome apenas arrolado no livro da igreja? Amamos o Senhor Jesus apenas, né, para, sei lá, tomar a Santa Ceia? Para que é esse seu amor pelo Senhor Jesus? Para quê? Amados, Jesus que nos entende, né, sem grandes explicações, ele faz essa pergunta porque ele quer que Pedro, ele quer que eu e você entendamos que ele quer o melhor que nós podemos lhe oferecer. Deus não quer os restos da minha vida, não quer os restos, né, do seu dinheiro. Jesus deseja o melhor da minha e da sua vida. E agora Jesus troca, porque Ele sabe das nossas dificuldades. E Pedro diz o seguinte: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Amados, que nós possamos ter essa convicção de sabermos que Jesus sabe todas as coisas, sabe como anda o meu coração e o seu coração, e que nós possamos refletir, não é a cada um mês, a cada 2, mas a cada dia, como é que eu e você temos levado a nossa vida cristã, como é que esse amor, né, que nós dizemos que amamos o Senhor Jesus, possa se tornar algo palpável, né? Não algo etéreo, né, que você não consegue ver. Hoje nós vivemos dias tão críticos, que as pessoas falam uns para as outras: olha, não olha para o irmão, não olha para Jesus. Que Jesus a pessoa no mundo vai conseguir ver se não for através de mim e de você? Não há outro Jesus a ser mostrado a não ser na minha e na sua vida. Esse negócio de olha para Jesus, não olha para o irmão, isso aí é diabólico.
Tu me amas? Essa é a pergunta que o Senhor tem me feito e que eu, nessa noite, quis compartilhar com os irmãos. Por que eu amo o Senhor Jesus? Como é esse meu amor? E para quê? Que o Senhor Jesus possa nos abençoar e nós possamos participar, da ceia do Senhor com alegria, mas refletindo em como é que nós temos, na verdade, amado o Senhor Jesus. De maneira que não seja apenas de boca, mas seja de fato e de verdade. Seja, na verdade, de maneira totalmente espiritual. E que esse amor seja ágape, que seja sacrificial. E que você esteja sempre disposto a dar um pouco mais daquilo que você já tem dado. Não é fácil. Se fosse fácil, o Senhor Jesus não nos deixaria, sem esse entendimento. Então, amados, que nós possamos amar o Senhor Jesus de maneira integral, porque Jesus quer bater a cada dia um bate-papo de pé de ouvido com você. Ele quer conversar pessoalmente, ele não quer esse negócio de conversa, ele quer, é lá no seu quarto, na hora que você está tranquilo, ele quer bater um papo com você e saber se você realmente o ama ou se você é apenas uma pessoa religiosa. Senhor, eu vou aos cultos, Senhor, enquanto eu apareço. O Senhor Jesus quer saber como você o tem amado. E pode ser Pedro, pode ser José Carlos, pode ser pastor Mateus, pode ser pastor Gabriel, pode ser o pastor João Marcos, pode ser qualquer um aqui. O Senhor Jesus quer saber se você realmente o ama e o ama com esse amor sacrificial. O que eu e você estamos dispostos a lhe entregar. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Vamos orar. Eu gostaria que pudéssemos curvar as nossas cabeças e meditar nisso. Tu me amas. Pai, eu te agradeço, Pai, por esse momento. Senhor, de reconhecer, Senhor Deus, que muitas vezes, ó Pai, nesse bate-papo, ó Pai, pessoal contigo, ó Pai, eu reconheço, Senhor Deus, que está faltando, Senhor Deus, mais amor sacrificial, mais amor, Senhor Deus, que faça diferença, ó Pai, não apenas na minha vida, mas na vida daqueles que me cercam, Pai. Senhor, tem misericórdia, Senhor Deus, da minha vida, da vida dos meus irmãos. Traz graça, ó Pai, sobre as nossas vidas, a graça, ó Pai, de podermos nos analisar a cada dia e ver aonde estamos falhando e aonde nós podemos melhorar, de maneira que nós possamos tapar as brechas, ó Pai, na nossa vida, de maneira que a nossa vida cristã seja fruto, ó Pai, daquele amor, Senhor Deus, imensurável que foi derramado ali na cruz do Calvário. Ó Pai, dá-nos essa graça, ó Pai, aquilo que eu anseio, ó Pai, e eu espero que seja aquilo que cada pessoa aqui nessa noite possa estar ansiando, te prestar, ó Pai, a cada dia um louvor, uma adoração que faça diferença no teu coração. É o que eu te rogo em nome do teu Filho Jesus. Amém.